Queridos irmãos, tem um texto para ler. Abra sua Bíblia no livro de João. Capítulo de número 21 será o capítulo da nossa reflexão. Diz a palavra do Senhor assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Deus e Pai amado, soberano, esta aparição do Senhor aqui para os discípulos já é a terceira vez que ele vai aparecer para os discípulos. Ele já tinha aparecido para as mulheres no túmulo, no domingo de manhã. Naquela mesma tarde, ele apareceu para os 2 discípulos que não eram do núcleo duro, mas eram discípulos, eram seguidores do Senhor, que estavam no caminho de Emaús. E agora, à noite, ele aparece a portas fechadas. Não é onde eu li, não. Anteriormente, ele aparece à noite a portas fechadas. Está no capítulo 20, do verso 19 em diante. Ele aparece a portas fechadas. Os judeus, discípulos do Senhor, estavam trancados em casa naquela noite, com medo do que poderia acontecer com eles. E eles então estavam lá trancados à mesa, e o Senhor aparece. Mostra a mão e diz que ele queria comer alguma coisa, para que eles vissem que não era um fantasma, que era ele mesmo. E o Senhor então aparece aos discípulos. Uma semana depois, aí aquele assunto lastra, os discípulos contam para os outros discípulos: Tomé não estava no dia. Tomé não estava. E Tomé aí disse: se eu não botar a mão na mão dele, eu não posso acreditar que isso aconteceu. As mulheres já tinham visto ele de manhã, 2 discípulos no caminho de Emaús, e agora à noite os discípulos recebem a visita de Jesus. Brotou aqui do nosso lado, Tomé. Tu não sabe de nada. Tomé: não. Tem que tocar. Eu tenho que tocar nele. Uma semana depois, o relato continua, uma semana depois, estavam os discípulos também trancados. E dessa vez Tomé estava lá. E Jesus aí brota de novo. Aparece no meio deles. E olha para Tomé, diz: Tomé, toca aqui. Uau! Gente, eu até me arrepiei agora. Tomé, toca aqui, Tomé. Toca aqui. E ele então aparece pela terceira vez. Isso a portas fechadas. Só com a família, o núcleo duro dos discípulos, ali aqueles que confiavam mesmo, aqueles que estavam imbuídos da sua missão. Aí, mais uma semana para frente, é essa passagem daqui que nós estamos falando. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Então depois, o que aconteceu depois de uma semana disso aí? 3 semanas depois da crucificação de Jesus, ele tinha aparecido para os discípulos 2 vezes, e aí o que ele fez? Os discípulos fizeram: Bom, vamos voltar à pescaria, vamos botar a rede no mar, vamos voltar à nossa vida. E aí eles voltam para a pescaria. E eles estão no mar. Estão agora os discípulos do Senhor no mar pescando, como era de costume fazer antes desse ministério, da chamada do Senhor. E aí o Senhor aparece na praia. Aquele homem aparece na praia, andando na praia,
e fala para eles que estavam lá no mar e pergunta se eles têm algo de comer lá. Vocês têm algo de comer aí? Bom, pescador vai ter algo de comer, não é bolo de chocolate, né? Só podia ser peixe, né? E eles disseram, não temos nada. Aqui, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Coisa estranha, aquele homem que eles não haviam reconhecido ainda, não tinham reconhecido, pergunta se tem algo para comer, e ele então pede para que eles mandem jogar a rede à direita do barco, e eles então, ele direciona o lançar da rede, e eles fazem assim, e diz aqui a palavra que a rede se encheu de peixe. Olha, para quem passou a noite toda no mar pescando, jogando a rede e recolhendo, você há de convir que os peixes se esconderam deles. Mas quando Jesus fala, os peixes aparecem debaixo da rede, irmãos, coisa impressionante. E eles começam puxando a rede. Mas eles puxam a rede e percebem algo sobrenatural, que João, muito provavelmente o mais novo entre eles, João, aquele que vai escrever o evangelho de João olha para a praia e diz, é o Senhor. Pedro olha e vai dizer aqui o texto que ele se atira na água. Ele se atira na água, porque agora ele quer chegar, você sabe que Pedro sempre era mais exagerado que os outros, né? Ele se atira na água para chegar primeiro lá diante do Senhor. Quando ele chega, o Senhor já tem lá o fogo pronto, uns peixinhos lá, e ele pergunta se trouxeram mais, e estava ali. Agora eu vou ler o restante, e vocês vão ver o que aconteceu depois. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Verso 7. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 9 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. O Senhor havia sido reconhecido mais uma vez. Agora veja, lógico, não é? Ele apareceu numa sala com uma mesa, ao redor de uma mesa, é Jesus. Só Jesus poderia fazer isso. Ele aí aparece de novo, fala com Tomé, contextualiza o que havia acontecido na semana anterior, naquele grupo. Jesus apareceu de novo. Mas agora ele aparece na praia. Agora ele aparece andando na praia. Poderia ser qualquer pessoa. E à primeira vista, aqueles discípulos pensaram ser qualquer pessoa. A primeira olhada era para qualquer pessoa. Tem ali um homem na praia que perguntou a gente se a gente tinha alguma coisa aqui para comer. Mas quando aquele homem dá uma ordem, eles cumprem a ordem, e o resultado foi uma pesca sobrenatural, que diz aqui que a rede não rompeu. Havia uma possibilidade dela romper, senão não estaria escrito isso. Tantos peixes, e a rede não rompeu. João disse, é o Senhor. Só pode ser o Senhor. Não tem como não ser o Senhor. O Senhor foi reconhecido
pelo milagre, ele foi reconhecido pela sua fala, pela sua ordem, ele foi reconhecido pelo que ele estava fazendo com aqueles discípulos. Ele foi reconhecido no trato, ele foi reconhecido. Quando chegaram, ninguém já perguntava quem ele era. Todos já sabiam com quem eles sabiam com quem eles estavam. Eles sabiam muito bem com quem eles estavam. Não precisava dizer, é o Senhor mesmo? Não, é o Senhor. Só o Senhor poderia fazer um milagre desse. Só o Senhor poderia fazer aparecer os peixes aonde a gente passou várias vezes para lá e para cá e não tinha peixe nenhum. Só o Senhor. Eles reconheceram o Senhor no seu caminho. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Porque eles, quando chegam à praia, eles não perguntam. E Jesus também não fala. Ele continua normalmente. Até que ele dá um passo. E o Evangelho de João vai terminar com essa história. Até que ele dá um passo e olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor. Sabe que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? Você sabe que eu te amo. Respondeu. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E daqui em diante, ele vai falar do modo como Pedro iria morrer. Ele vai descrever como Pedro iria morrer. No mesmo momento em que ele fala, ele dá a ordem para Pedro apacentar suas ovelhas, ele também diz qual é o tipo de morte que Pedro terá. Ele dá a missão e diz que Pedro vai morrer glorificando a Deus. Na morte de Pedro, a sua morte glorificará a Deus, que é o que está escrito aqui. Pedro, então, ouve aquela declaração, ele faz 3 vezes, repete 3 vezes a mesma pergunta, tu me amas? Ele responde, no final ele já sabe, Senhor, tu sabe todas as coisas, já disse que te amo, mas tu sabe todas as coisas. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E depois explica que Pedro iria morrer, glorificando a vida do Cristo. E Pedro olha para João, que estava chegando nessa hora. Devia estar um pouco mais distante, e vai se aproxima. E pergunta, e quanto a ele? Tipo assim, como é que ele vai morrer? Verso 21 em diante. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Você, Pedro, siga-me. Você, vem comigo. Você é precioso para mim. Queridos irmãos, nós não temos condição de avaliar o projeto de vida que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. O projeto de vida que Jesus tem para cada um de nós, eu não tenho como avaliar, você não tem, ninguém aqui tem como avaliar. Porque aqui Jesus estava chamando um líder para o grupo. Estava claramente diante de todos os outros, todas aquelas testemunhas ali dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Olha, todos poderiam fazer isto. Até aquele dia. Daquele dia em diante, Pedro ganha um peso nas suas costas. Pedro recebe a indicação, é você, Pedro, que vai continuar daqui em diante. Apacenta as minhas ovelhas. Mas você vai morrer. Ele aí, profeticamente, simbolicamente, ele fala de forma simbólica como Pedro vai morrer. E essa é a forma como ele glorificará o nome do Senhor. E Pedro então pergunta, mas e ele? A tradição indica que João provavelmente era o mais novo. Era o mais novo e talvez até um jovem mesmo, porque ele ainda trabalhava com o pai na pescaria, quando foi chamado.
Então, muito provavelmente, ele era um jovem. E ele? Pedro, não, eu estou falando para você me seguir. Para você me seguir, Pedro. Siga-me. Quanto a este, né? Se eu quero que ele permaneça, quer dizer, ele não vai morrer agora. Se eu quero que ele permaneça, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. E olha só o que foi espalhado. E então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Ele não disse que ele não ia morrer. Mas João, diante daqueles irmãos todos lá, diante daqueles irmãos dos discípulos, você sabia que João foi o último a morrer? João viu a morte de todos os outros. E João, ao contrário do que eu imaginava, João não morreu sacrificado. João morreu de velhice. Ele morreu de morte natural. Ele foi para Patmos, escreveu o Apocalipse. Ele primeiro escreveu Mateus, mais ou menos na mesma data quase, ele escreveu primeira e segunda, as epístolas de João, e logo em seguida ele vai para Patmos e escreve o Apocalipse. Tem a visão do Apocalipse. E provavelmente morreu com mais de 95 anos. O último apóstolo a morrer. Projeto de Deus. Plano de Deus. Muito provavelmente, Deus olhou, vivendo nessa cidade confusa aí, você não vai conseguir ver nada. É melhor te botar num lugar tranquilo para você poder meditar à vontade. E aí mandou ele para Patmos, que não era um lugar tranquilo, era uma prisão. Mas você sabe que em prisão, né? Ainda mais prisão onde você bate pedra, muito mais fácil estar só e ter visões, refletir, do que no meio de uma cidade com vizinhos te chamando com coisas que você precisa se preocupar. Então Deus leva João, o jovem João, que agora é um ancião, para Patmos, para escrever o livro do Apocalipse. Projeto de Deus. Pedro já tinha sido sacrificado há muito tempo na sua morte e glorificado o Senhor, conforme a profecia, conforme o que Jesus disse. Mas João ficou. Gente, observe que a vida de um cristão é uma vida regada por fé. A vida de um cristão, ela não pode ser regada por qualquer outra coisa, a não ser fé. Nós estamos diante da mesa. Alguns de nós, imagino que a maioria, esteja vendo aqui algo assim, muito sobrenatural de Deus. Presença de Deus nesses elementos, que fazem a diferença na minha vida, porque eu estou obedecendo na letra, ao pé da letra o que o Senhor disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, bebei, isto é o meu sangue. E eu faço isso por fé. Eu faço isso tal como João, aquele jovem, que Deus tinha um projeto fantástico para a sua vida, tal como aquele menino quando viu aquele monte de peixe sendo arrastado por um barquinho, que havia trabalhado a noite inteira. Ele olha e diz: só pode ser o Senhor. Olhou para Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Olha que é o Senhor. Só o Senhor poderia. Gente, ele reconhece o Cristo no seu caminho. Ele reconhece Deus no seu caminho. É o que ele faz. E aí fica a pergunta: quantos eventos acontecem na nossa vida e a gente reconhece Deus no evento? Quantas vezes acontece algo que a gente não estava esperando, e ao invés de reclamar,
você reconhece Deus no seu caminho. Porque agora vai acontecer algo importante aqui. A gente vai chamar os irmãos para celebrar a ceia. Se você não estiver reconhecendo Deus aqui, se você não estiver reconhecendo Deus neste caminho, vai ser só mais um dia, mais um momento. Mas João foi o primeiro que olhou e disse: é o Senhor. Só pode ser Ele. Tem que ser Ele. Não tem como não ser. Olha a quantidade de peixe, olha o que está acontecendo. É o Senhor. Depois da ressurreição, o Senhor apareceu para os seus discípulos. Mas olha só que coisa interessante. Os discípulos precisavam reconhecer que era Ele. Ele apareceu a portas fechadas, ele apareceu aos discípulos de Emaús. A própria Maria, lá no túmulo, ela perguntou: Senhor, onde o Senhor o colocou? Pensando que ele era o jardineiro. Onde o Senhor o colocou? De imediato ela não reconheceu depois. E eu digo para você uma coisa, eu tenho certeza que Deus está atravessando na vida de um monte de pessoas aqui, que não conseguem enxergá-lo. Várias pessoas, passando na sua frente toda hora, e você não consegue ver que é o Senhor. Vamos curvar a cabeça nesse momento? Todas as cabeças curvadas. Deus e Pai soberano,